Nós queremos falar de três personagens importantes aqui, que está aqui no texto de João, capítulo 2. Vamos falar da água, vamos falar das talhas e vamos falar do vinho novo. Olha o que diz o texto aqui que nós escolhemos, irmãos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações. Em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco, levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água, foi transformada em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, noivo, você guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná de Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Glória a Deus. Amados, essa história que nós estamos lendo aqui, ela nos mostra tanta coisa, tanto ensino que Jesus nos traz aqui. Esse é um relato que Jesus estava num casamento. Jesus foi numa festa de casamento. Veja, irmãos, que interessante, Jesus tinha vida social. Jesus tinha seus amigos. Marta e Maria eram amigos. Lázaro era seu amigo. A amizade é importante. Tem tantos cristãos que às vezes se convertem e ficam meio assim, estranhos. Sai da amizade, deixa a amizade. Não, eu agora sou santo, agora eu não misturo com... Só falta dizer, eu misturo com essa gentalha. Só falta dizer isso. Eu não misturo mais, eu não vou mais no Natal da minha família bebe muito, eu não vou à Páscoa da minha família, porque ela bebe muito, eu sou um santo agora, eu sou um servo de Deus. Ou não sai da igreja, não visita mais os amigos, não tem mais contatos com os amigos. Amados irmãos, Jesus aqui, ele tinha amigos, e ele fazia questão de ir numa festa de casamento. Eu conversava nessa segunda-feira com os irmãos, vindo lá da Barra da Tijuca, e eu falei que eu fui fazer realizar uma boda de ouro aqui na Tijuca, de um casal querido, depois de ter feito um enterro. É difícil, hein? Você faz um enterro, depois fazer uma boda de 50 anos, já pensou? Difícil. Mas Deus me chamou para aquilo ali, eu falei: Jesus, eu vou para essa missão. E eu fui fazer ali o aniversário de 50 anos daquele casamento. Amados irmãos, eu preguei com veemência, eu preguei com alegria, eu preguei para abençoar o casal, eu preguei com afinco, e eu falei: quem quer aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador? Olhei para a família da esposa, olhei para a família do esposo, e nada, meus irmãos. E aí fui sentado no meu canto, quietinho, falei: Jesus, eu acho que eu não trouxe a mensagem bem, eu acho que é efeito do enterro, porque eu vim do enterro, eu acho que é isso. Amados irmãos, a gente acha tudo. Irmãos, quando Deus quer que você vá no lugar, é porque Ele quer te usar naquele lugar. E eu sentei no minha mesa com minha cunhada, que é crente da Assembleia de Deus, minha esposa, que está provavelmente trabalhando lá na cantina, e sentamos, e daqui a pouco veio uma moça, falou assim: moço, estou te chamando lá na cozinha, o senhor pode ir lá na cozinha? E eu falei: claro, minha senhora, eu posso ir lá na cozinha. E meu cunhado até mexeu comigo, falou assim: ele vai lá na cozinha para comer antes da gente. E eu cheguei na cozinha, era a moça que fritava os salgadinhos, estava lá dentro fritando salgadinho, um cheiro de gordura, e ela falou: eu ouvi a mensagem do Senhor, eu estou desviado da Assembleia de Deus, e eu quero aceitar Jesus, voltar para Jesus. Amados irmãos, o garçom que estava com a bandeja cheia de Guaraná, ele falou: eu vou botar a bandeja aqui porque eu ouvi a sua palavra e eu quero aceitar Jesus. E ali naquele momento na festa, o Senhor alcançou aquelas 2 pessoas. Só perguntar a Kátia. Amados irmãos, eu retornei feliz, e a Kátia falou: que alegria é essa? Comeu lá dentro? Eu falei: não, 2 pessoas aceitaram Jesus. Amados irmãos, quando você foi convidado por uma festa, não importa se toca um funk, alguma coisa, se tiver oportunidade, deixa eu falar de Jesus, fala de Jesus, faz o apelo e ganha uma para Jesus.
Agora não vai para dançar funk, não. Não vai para... Se for para bagunçar, nem vai. Aí sim. Mas Jesus foi lá porque ele tinha um objetivo. Jesus foi lá porque ele sabia que ele ia fazer diferença naquele casamento. Quando você for para o Natal da sua família, para a Páscoa, vai lá e fala, Jesus nasceu. Ou então Jesus ressuscitou. Depende da ocasião. Seja usado, seja um vaso. Jesus, ele sabia que ele tinha que fazer algo naquela festa. Olha que interessante. E aí surgiu a oportunidade. Olha o que diz o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Surgiu a oportunidade. Quando Deus te colocar no lugar e tiver a oportunidade, não negue o seu chamado. Vai e faça o que Deus te chamou. Ele falou, mas Jesus respondeu, a senhora está me falando isso porque eu não vendo vinho. Talvez Jesus estava falando assim, eu não tenho adega. Mulher, por que a senhora está fazendo isso? Ainda não é chegada a minha hora? E aí eu creio que ele parou, pensou e falou, esse é o momento de testemunhar. Esse é o momento de fazer um milagre. Esse é o momento de ser usado por Deus. E ele disse, ela disse, fazei. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele disser. Aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa. As pessoas entendem que foram a Maria, e aí depois eles dizem, né, que hoje em dia, aqueles que acreditam, né, creem que Maria pode fazer alguma coisa, que Maria está no céu, intercedendo, né, por nós. Alguns acreditam que Maria é intercessora, que Maria é medianeira, que Maria é rainha dos céus. Algumas pessoas creem nisso, eu os respeito e desejo que Deus fale ao coração delas, mas eu quero dizer a vocês, por mais que venham falar com Maria, para que ela possa resolver um problema, eu quero dizer para você que só Jesus pode resolver o seu problema. Não adianta pedir Maria, não adianta pedir Pedro, não adianta pedir José. Só Jesus pode transformar a água em vinho. Foram atrás da Maria. Hoje eles não vão atrás da Maria, fazem novena para Maria, fazem música, agora tem até música para Maria, fazem todo um espetáculo no dia 12 de outubro, mas eu quero dizer que a própria Maria sabia qual era o lugar dela, e ela disse, faz tudo o que ele disser. Está escrito aqui. E aí estavam ali 6 potes de pedra, 6, aqui eu chamo de, o pote, eu chamo de talha. 6 talhas, amados. Esses potes eram vasos de pedra. A Bíblia fala, ali em Jeremias, se você puder abrir, Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, tem uma história muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. Olha que interessante. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te, desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos vasos, irmãos. Somos vasos que estão diante de Deus para serem usados. Lembra que eu falei de Jesus? Jesus estava ali para ser usado por Deus, e ele olhou, e ele viu como ele iria fazer. Quando ele olhou para um canto, ele viu vasos. Quem são os vasos, meus amados irmãos? Sou eu, vaso é você, nós somos as talhas, nós somos o receptáculo. Só que dentro de nós, amados irmãos, tem que ter algo. Quando nós não conhecemos Jesus, nós temos dentro de nós, sabe o quê? Olha o que diz o texto. Estavam ali potes de pedras que os judeus usavam para purificação. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse, encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Somos vasos. Mas quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não temos o compromisso com o Senhor, nós somos vasos cheios de água. Quais são as características de água, irmãos? A água tem algumas características interessantes. A água, irmãos, ela não tem cheiro.
Água não tem cheiro, irmãos. Ela é inodor. Pode ser uma vida que se mistura na multidão, sem um propósito, sem um cheiro que distinga uma vida que não exala a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não temos cheiro. Nós não temos graça, nós não temos nada. Podemos ter o maior conta bancária, mas sem Jesus nós somos água. Água não tem cheiro, só se for uma água podre. E aí, quando um vaso tem uma água podre, é mais trabalho ainda que vai ter que acontecer ali, porque quando a água vai ter o cheiro desagradável quando é podre. A nossa vida, às vezes, quando a gente não conhecia Jesus, era podre. Jesus olhava, ele cheirava você e falava, esse cheiro não me agrada. Amados irmãos, somos como vasos que tem dentro de nós água que não tem cheiro. Segunda característica da água, não tem gosto. Água tem gosto de quê? A água. Qual o sabor da água? A água. Agora os chiques, né? Os pessoal mais chique, né? Agora bota limão, não é isso? Água aromatizada. Irmão, isso aí é só para vender água mais cara. Eu fui comprar uma água chamada água Perrier. R$25. Não é um litro não. Aquela garrafinha de vidro. Perrier. Sabe por quê? Porque ela vem de uma fonte de France. R$25, irmão. Eu ia dizer que ia comprar 1 quilo de carne, mas eu estou brincando. Mas pelo menos uma bandejinha de asa dá para comprar, que eu gosto de asinha frita na airfryer. Amados irmãos, a água, ela não tem sabor, irmão. Você quer enfeitar o pavão, você quer colocar um limãozinho, mas água é água e ela não tem cheiro nem tem sabor. Quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não temos um compromisso com Deus, a nossa vida é sem sabor. Nem é sabor de mel, não tem sabor. Não tem. A satisfação que Deus pode nos dar, ela é totalmente diferente. Quando temos o conhecimento da palavra de Deus, começamos a saborear a palavra de Deus, a leitura das escrituras sagradas, nós sentimos em Jesus que é mais doce que o mel. Então, essa segunda característica, a água não tem cheiro, a água não tem sabor. Terceira característica da água, água não tem cor. Qual é a cor da água? A cor da água é água. É transparente. Transparente não é cor. Vai lá na paleta de cores, eu fiz Belas Artes, aí a gente foi estudar paleta de cores, aí vai ver lá, não tem paleta de cor transparente. Transparência é ausência de cor. Amados irmãos, a vida sem Jesus não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor. A vida sem Jesus é monótona, é falta de conhecimento. E pode ir num baile, pode ir num forró, pode ir num funk, mas de noite, de madrugada, na sua cama, só você sabe o que você passou. No seu travesseiro, Ele sabe quantas lágrimas Ele colheu de você antes de você conhecer Jesus. Ou se você não conhece Jesus, talvez eu esteja falando com você em casa, ou você que está aqui, que não consegue dormir, que tem pesadelos de madrugada, não consegue dormir porque sente que falta algo, que algo foi retirado de você. E dizia o grande pregador, Nilson do Amaral Fanini, que no nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. E se só Deus pode preencher esse vazio. E ele encontrou esse vaso, amados irmãos, e a Bíblia diz, agora tire um pouco e levem o responsável. Percebeu uma coisa? Ele não fez zinzim, salabim, ele não falou abracadabra, ele não botou a mão dentro do pote. Amados irmãos, Deus é tão poderoso, Jesus é tão poderoso, que Ele fazia as coisas de uma forma tão rápida, tão imediata, que quando você viu, Ele já fez o milagre. Vocês já pararam para perceber? Olha o texto, amados, olha só a Bíblia aí. Olha o que diz. Versículo 8. Então lhes disse, agora tire um pouco, levem o responsável pela festa. Eles fizeram. Quando o responsável da festa provou a água, transformada em vinho. Amados irmãos, Jesus nem tocou. Eu quero dizer para você que não precisa de pastor tocar sua cabeça, padre tocar sua cabeça, bispo, apóstolo tocar sua cabeça. Amados irmãos, Jesus pode transformar a sua vida num piscar de olhos, sem ao menos tocar você. Porque Ele é o Criador da vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fui estudar sobre o vaso.
Aquele vaso, ele tinha água, irmãos. Água que não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor. Mas eu estava conversando com meu pai mora perto de, ali em Itaboraí, onde fazem vasos, fazem tijolos, não é? Vasos de barro ali. E eu perguntei ao meu pai, eu estava lendo Jeremias, e Jeremias diz que o oleiro pegou o barro e ele refez, ele refez um vaso. A gente sempre fala isso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Não é assim que a gente canta? Só que meu pai falou que na hora do vamos ver, isso não existe. Meu pai falou que ele foi lá no cara que constrói, e ele falou assim para o dono da empresa lá que faz tijolo, que faz vaso, ele falou assim, se eu pegar um vaso, se eu quebrar esse vaso todo, se eu transformar ele de novo em pó, de barro, eu quero saber do senhor, e fazer um vaso de novo, colocar no forno de novo, eu consigo trazer de volta aquele vaso? Aí o dono falou assim, não. Aí meu pai perguntou, por quê? Porque aquele vaso já foi queimado uma vez. E se você tentar fazer de novo, você pode até fazer. Você pode até botar no forno, mas ele vai rachar, porque ele já foi queimado uma vez. A estrutura química desse vaso foi comprometida. Eu quero dizer para você, meu irmão, você pode ter a sua estrutura comprometida. Você pode ter a sua estrutura química comprometida. O homem pode dizer que não dá para fazer de novo, mas eu quero dizer para você que Jesus muda a sua química. Mas Jesus não tem química, não tem física, não tem lei da gravidade. Amados irmãos, Jesus, ele é além de todas as leis científicas que existem. Ele falou, não tem como fazer um vaso. E Deus mostrou ao meu pai, e meu pai falou, meu filho, eu quero dizer para você, que Deus, ele transforma a sua estrutura. Coisa que o homem não pode fazer com um barro que já foi queimado. Voltemos ao nosso texto. E aí disseram assim, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água, transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes haviam tirado a água, e os serventes sabiam. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro um vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Amados irmãos, o vinho que Jesus fez não era um vinho que vinha da uva, mas um vinho que foi transformado, diga amém. Você era água, você não tinha cheiro, você não tinha sabor, você não tinha cor, e quando Jesus te alcançou, Ele te deu todas essas características. Amados irmãos, a água não tem cheiro. Eu não bebo vinho, eu não bebo. Na verdade, eu não bebo. Mas o cheiro do vinho é agradável. Não é? O cheiro da uva, né? Suco de uva. A gente toma ceia, aquele cheiro gostoso, agradável. Eu gosto de um suco de uva. E quando abre ali o vinho, né? Tem aquele pessoal que faz aqueles degustadores, né? Ele abre a tampa e cheira. Amados irmãos, o vinho tem um cheiro. E o interessante que aqui falou que era um vinho melhor. Eu quero dizer para você que quando você reconhece Jesus, quando você é transformado com Jesus, você não é um vinho comum, você é um vinho superior a qualquer vinho que possa ter sido feito, qualquer vinho que tenha sido pisado por os homens mais nobres que existam. Jesus transforma você em um vinho melhor. E vinho na Bíblia significa alegria. Vinho na Bíblia significa conserto. Essa água que virou vinho é uma água que foi consertada, que a sua estrutura foi consertada. Houve uma transformação. E essa transformação, meus amados irmãos, te deu algumas características que você não tinha quando tu eras água dentro daquela talha. Primeira característica, o aroma de Cristo. A água inodora se transforma num vinho com um cheiro inconfundível. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Olha que interessante. 2 Coríntios, me desculpem. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim.
Porque nós somos para Deus como um bom perfume de Cristo, tanto os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Amados irmãos, quando você chega, o perfume de Cristo chega, você vem chegando, vem sentindo aquele cheiro, é o perfume de Cristo em você. Muitas vezes quando você chega, alguém se incomoda, Satanás se incomoda, é porque está chegando o perfume de Cristo naquele lugar, naquele ambiente. E quando você chega e exala o perfume de Cristo, alguns se salvam, alguns se incomodam, mas seja o perfume bom de Cristo. Você é um vinho novo, cheiroso. E é tanto para os que se salvam e para os que se perdem. A nossa vida antes era um sem cheiro, sem graça. Agora carrega uma fragrância da paz. Segunda característica, quando você é transformado em vinho novo por Jesus. Sabor da graça. A água insípida, quando recebe o milagre de Jesus, ela passa a ter um sabor delicioso e profundo. A vida transformada por Jesus adquire o sabor da plenitude do Senhor. É o sabor da comunhão com o Senhor. Amado irmão, você antes era sem gosto, salobra, eu ia dizer imbebível, né? É outra palavra. Impossível de se beber. Eu quero dizer para você que agora, transformado, você vai ser diferença na vida das pessoas. Porque houve a transformação. Não é porque você passou a frequentar a igreja de Nova Vida. Não é porque você passou a vir à escola dominical se você não vinha antes. Não é porque você comprou uma Bíblia Thompson ou uma Bíblia Plenitude. É porque você foi transformado de uma água suja, salobra, sem gosto, sem cheiro, transformado num vinho novo com um cheiro maravilhoso, um sabor suave. E a Bíblia está mostrando isso. Terceira característica, você passa a ter uma cor. E a cor do vinho é bonita, não é, meus irmãos? Eu gosto particularmente. Ontem mesmo comprei uma blusa da cor da cadeira aí, que eu gosto. É bordô, ou é cor de vinho. Eu gosto dessa cor. Mas sabe que essa cor nos remete? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Quando você é transformado pelo Senhor, você recebe o sangue de Cristo. Amados irmãos, quando o diabo olha para você, amados irmãos, ele não vê mais você. Existe uma história do reformador Martinho Lutero, e ele, lá na casa dele, que é um museu ali na Alemanha, depois vocês podem até ver no livro do Bispo Lutero, que tem essa história, provavelmente, e lá no escritório dele tem uma mancha na parede, eu não sei se é no papel de parede, mas tem uma mancha na parede, e aí as pessoas perguntam por que tem essa mancha. Quando Martinho Lutero estava ali, escrevendo a Bíblia na língua alemã, na língua nativa dos alemães, para que eles pudessem ter acesso à Bíblia, porque naquela época, irmãos, 1517, ninguém tinha a Bíblia nas suas mãos. Naquela época, quando a igreja se separou, a igreja se tornou a igreja protestante, a igreja luterana, a igreja católica a igreja protestante se separou da católica, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era escrita em latim. As pessoas não tinham acesso. Então Martinho Lutero escreveu primeiro o Novo Testamento no alemão para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia Sagrada. E diz a história que ele estava sentado em seu escritório e de repente Satanás se manifestou diante dele, e Satanás falou para ele assim: eu sei de todos os pecados que você cometeu, eu tenho a lista de todos os pecados que você cometeu, e eu vou trazer aqui para você. E a história diz que Satanás estourou aquela fumaça, e ele voltou com uma lista enorme, e ele começou a falar para Martinho Lutero: você fez isso no passado, você fez isso, e eu imagino o Martinho Lutero com o óculos na mão, e eu imagino ele fazendo assim, e ele falou assim na história: só tem isso? E aí Satanás teria saído e trazido mais os pecados dele, foi trazendo, e no final Lutero virou para ele e falou assim: você pode trazer quantos pecados eu tiver na minha vida, mas eu quero dizer para você que eu creio na graça de Deus, e que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado, e eu fui lavado por esse sangue. Você tem a cor de sangue. Parece ser estranho, mas você passa a ter a cor do vinho. É o propósito de Deus. As dificuldades não desaparecem,
Ah, meus irmãos, eu sou crente, agora nada mais vai acontecer comigo. Agora eu tenho cheiro, agora eu tenho sabor, agora eu tenho cor, nada vai acontecer. Meu amado irmão, eu quero dizer para você que você vai ter luta e você vai ter dificuldade, mas Jesus disse que credes, verás a minha glória e que no mundo tereis aflições, mas eu te digo, eu venci o mundo. Sua cor é diferente. Você não tem cor do mundo. Você tem a cor que Jesus Cristo te colocou. Aí ele diz, no texto, no final. Estava em Coríntios, João. E aí, o texto continua dizendo. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados irmãos, esse texto aqui nos apresenta algo interessante. Será que os discípulos não criam nele? Antes ele era talvez alguém que as pessoas seguiam, olhavam e admiravam Jesus. Ele tem umas palavras interessantes, até porque alguns discípulos de Jesus tinham sido discípulos de João Batista. Então eles gostavam de andar com os mestres, os rabis, os mestres da lei, os mestres que traziam algum tipo de palavra diferente. Talvez muitos ali olhavam e eles seguiam Jesus porque tinham uma boa palavra. E existem pessoas que estão na igreja que são assim. Eles às vezes estão na igreja porque às vezes a igreja tem uma boa palavra. Às vezes eles seguem a igreja porque na igreja ele está tendo uma boa vantagem. Porque talvez ele ali possa, a paquera dele pode ser ali. Eu encontrei minha esposa na igreja de Nova Vida da usina. Glória a Deus por isso. Não fui lá para isso não. Lá porque eu tinha uns amigos, lá eu tocava lá na usina com os meus amigos. E lá eu conhecia minha esposa. Mas tem pessoas que vão para a igreja porque querem algo, têm algum interesse, querem se casar, querem enriquecer, ali eu vou ter alguma vantagem. Amados irmãos, os discípulos estavam com Jesus. A Bíblia diz aqui no versículo 11, Jesus deu início aos seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Provavelmente, eles estavam ali para ver o que ia dar. E quando há um milagre na sua vida, amados irmãos, aquelas pessoas que estão ao redor de você passam a crer. Irmãos, temos que ser, desculpe da expressão, fazedores de milagres nos nossos dia a dia. Nosso dia a dia nós temos que ser milagres, chegar num lugar e fazer diferença. Não, eu vou orar por você e você vai ser abençoado. Eu vou orar por você e você vai trazer o testemunho aqui. Eu vou orar, eu era um pouco mais ousado quando era mais adolescente. Eu vou orar por você, vai acontecer, você vai trazer, e você ainda vai trazer uma oferta para mim. Eu era abusado, irmãos. Mas depois eu comecei a ficar muito formal, às vezes a gente fica muito formal. E o rapaz foi abençoado e veio e trouxe uma oferta para mim. Que eu lembrei do profeta, né? Você vai fazer esse pão aqui, você vai ser abençoado e você vai fazer esse pão aqui para mim. Eu não faço isso hoje, irmãos. Mas naquela época eu fazia isso. E o rapaz foi abençoado, depois ele veio falar comigo. O outro eu preguei para ele aceitou Jesus, ele foi para... Irmão Alex, sabe, foi dessa igreja, ele foi de uma igreja que o irmão Alex foi, virou pastor na Argentina, virou missionário, voltou para o Brasil, ficou doente e morreu. Irmãos, Deus fez uma obra na vida daquele rapaz, colega de infância. Então Deus quer te usar. Deus quer que você seja a bênção onde você está. Está numa festa, está no seu trabalho, está na faculdade. Testemunhe de Jesus. Transforme a água em vinho, porque você é um vinho novo. Jesus vai fazer isso, irmãos. Essa transformação acontece quando a gente reconhece a necessidade que a gente tem. Existia uma necessidade naquele lugar, o vinho. Havia uma necessidade naquele local, naquele momento. A festa iria acabar sem vinho. Para aquela realidade, a falta do vinho acabava com uma festa. É como você está fazendo uma festa e acabasse a luz. Não é? Acabou a luz. Acabou a luz, acabou a festa praticamente. Como é que vai entregar o salgadinho? Como é que vai cortar o bolo sem luz? A gente tem velas, né? Mas, amados irmãos, temos que entender que há uma necessidade. Número 2, temos que obedecer à voz de Jesus. Jesus falou, vai lá, traz os vasos. Vai lá atrás e enche de água. O pessoal do buffet, né? Do buffet podia falar assim, não, Jesus, eu vou trazer isso aqui é pesado pra caramba. Irmãos, cada talha dava para 100 litros. Carrega uma talha de pedra ou de barro de 100 litros. Deve ser pesado. E eles tiveram que fazer esse trabalho. Obedecer. Obedecer à voz de Deus.